paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, chegamos à terceira lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje tem como título As Promessas de Deus para a Igreja. O texto áureo, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Grave bem isso, eu sei que você já sabe, mas olha a promessa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 16 e versículo 18. A verdade prática, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, promessas de poder e de glorificação final do nosso corpo. Então, estudaremos nesta aula que a igreja, enquanto noiva de Cristo, ela é amparada, protegida, sustentada, adornada para o noivo. A igreja, ela é o rebanho de Deus, é a agência de Deus na terra. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas é preciso entender que a missão da igreja é evangelizar o mundo. Então, Deus tem promessas para o seu povo. Mas a igreja precisa compreender que ela tem um propósito, é o ID de Cristo, de evangelizarmos. E como igreja, pertencemos à família de Cristo. Como igreja, somos o corpo de Cristo e precisamos zelar por isso. A leitura bíblica em classe, Mateus 28, do 18 ao 20, depois Marcos, capítulo 16, e Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. O objetivo da lição de hoje é apresentar as promessas de Deus para a igreja de Cristo, mas também pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, que é a missão da igreja ao mundo. E, finalmente, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Eu espero que você seja alcançado por esta palavra, por esse entendimento, por essa compreensão de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus para fazermos a sua obra e vivenciarmos as promessas de Deus para a igreja. Você que está chegando agora em nosso canal, somos a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira e, em nome do nosso pastor, eu, seu irmão em Cristo, William Enoque, quero mais uma vez lhe cumprimentar, agradecer por estar aqui. Se não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora, curta, compartilhe e comente o que você está achando aqui do nosso conteúdo e divulgue a mais pessoas para que possamos levar a palavra de Deus sempre adiante. Você confere o conteúdo da aula de hoje e muito mais com nosso amigo, nosso irmão em Cristo, o pastor Diego Fonseca. Irmãos queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria poder estar de volta aqui no canal AD Prudente Oficial, tendo o privilégio de receber você na audiência dessa programação, a fim de compartilharmos a palavra de Deus por meio da EBD, a Escola Bíblica Dominical. Minha palavra de gratidão ao nosso presidente, pastor Samuel Padilha, ao nosso nobilíssimo amigo, pastor William Enoque, que nos antecedera. Espero que todos os argumentos propostos aqui possam lhe subsidiar a você, professor, aluno da EBD, que todos os domingos ou em um outro dia da semana se reúne a fim de estudar, meditar, refletir a palavra de Deus. Bem, hoje, agora, nesse momento, nós vamos então refletir o primeiro assunto que fala sobre a natureza da promessa de Deus para a igreja, visto que o tema central a ser discutido ao longo da lição de número 3, como já abordaram o pastor William Enoque, é as promessas de Deus para a igreja. Portanto, nada mais do que necessário estudarmos em primeiro momento a natureza dessa promessa dirigida à igreja. Bem, em princípio nós temos a promessa de sinais sobrenaturais. Nós temos alguns textos aqui que conseguem subsidiar essa informação. O primeiro deles está no Evangelho conforme Mateus capítulo 28, quando então, já findando os textos desse capítulo, a partir do versículo 18 a 20, o Senhor Jesus Cristo deixa uma ordem imperativa dirigida aos seus discípulos. Ide, pregai, evangelizai, batizai, fazei, enfim, os verbos, na sua maioria, estão conjugados de uma maneira imperativa. Ide,
ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma das ordens que o Senhor Jesus dirigiu à igreja, com especificidade agora, muito embora ela ainda não houvesse sido, abre aspas, tecnicamente inaugurada, mas os discípulos que faziam parte do quadro escolhido pelo Cristo receberam essa missão. Mas dentro da proposta sinótica, que é aqueles evangelhos que tiveram uma visão do mesmo ângulo, em conjunto acerca do Cristo, e eu me refiro a Mateus, Marcos e Lucas com especificidade, vejamos que em Marcos, capítulo 16, a própria missão que já fora lida agora em Mateus se repete. A propósito, Marcos é o texto inicial, é o texto base que serve de protótipo, de exemplo para os demais evangelistas, né? Agora, sob a ótica de Marcos, essa mesma declaração é lida de que forma? E de pregar o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais, quais sinais? Os sinais que estão a posteriori, seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, além de curar os enfermos. Essa é a forma como a Bíblia lê um ministério que se permite aceitar a Cristo e que é envolvido pelo Espírito e que acredita na atualidade dos dons, seja nas línguas, sejam nas curas, sejam nos milagres, e obviamente que essas línguas, curas, milagres, respectivamente, não têm o intuito final de envaidecer ou de promover a figura humana, muito embora, lamentavelmente, é isso que acontece em alguns casos. O intuito é enobrecer o nome daquele que de fato batiza, aquele que de fato cura e aquele que evidentemente realiza sinais e maravilhas. No item 2, nós temos um outro elemento fundamental para compreender a natureza dessa promessa. A promessa de revestimento de poder. Quando agora você debruça os olhares sobre o livro histórico de Atos e você pode fazer a visitação textual relendo a leitura bíblica em classe, você percebe que a essa altura o autor, que também é Lucas, o médico amado, que já havia escrito um evangelho, agora ele relata no capítulo 1, com especificidade no verso 8, uma declaração imponente. Mas recebereis virtude, poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. 2 outros elementos verbais precisam ser evocados aqui. Recebereis e sereis. Repito, recebereis e sereis. 2 lições concomitantemente devem ser exauridas aqui. A primeira é que nós temos a promessa, muito embora ela tenha sido em primeira instância dirigida aos discípulos que aguardavam a efusão do Espírito no cenáculo, a finalidade é, em primeira instância, entendermos que nós receberemos o Espírito Santo. Muito embora acreditemos que o recebemos quando então permitimos que Cristo nos aceitasse, porque na realidade é Ele quem nos aceita no frigir dos ovos, né? Mas também permitimos que nessa aceitação o Espírito Santo fizesse morada em nós. Mas cremos, do ponto de vista pentecostal, que por meio do batismo, que dentro da perspectiva pentecostal é evidenciado nas línguas estranhas, existe um revestimento de poder. E esse revestimento capacita o sujeito a desenvolver com plenitude, não necessariamente a língua estranha, mas a presença do Espírito Santo, a plenitude desse Espírito que invade o sujeito, capacita e lhe dá a graça, a ferramenta, a maturidade para conseguir desenvolver a obra de Deus. Porque sem o Espírito Santo, essa é a grande verdade. Nós não faríamos, não estaríamos, não desenvolveríamos absolutamente nada. Por fim, para além desses elementos destacados, o autor destaca também que as promessas espirituais se dirigem a uma instituição espiritual. E de fato, o Senhor Jesus em Mateus 16, 18 disse: eu edificarei a minha igreja. Igreja essa que, do grego eclésia ou eclesia, é um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamada do mundo para participar ativamente do reino de Deus. Esse é o fim de uma igreja, desenvolver na terra o reino de Deus. Esse é o nosso intuito maior, ou pelo menos essa deveria ser a nossa principal motivação enquanto nos entendermos como igreja. A propósito, isso só é possível pela obra poderosa da cruz. Aliás, no Novo Testamento, a igreja é denominada como noiva de Cristo, corpo de Cristo, templo de Deus.
uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Muito bem, o segundo tópico da lição de hoje, as promessas de Deus para a igreja. Lembrando que igreja, eclésia, que é o termo grego para igreja, que é equivalente no hebraico, eclésia é povo reunido. Eclésia é a ideia de assembleia, essa unidade. E aí, quando nós entendemos isso, que igreja é esse corpo unido, né? Esse organismo vivo, a igreja, o estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, lá em Mateus 28, Marcos capítulo 16, constatamos que a primeira e a grande promessa da igreja é a promessa de vida eterna. Se observarmos com atenção, o Senhor poderia fazer tudo sozinho, poderia salvar todas as pessoas automaticamente, poderia fazer. Mas ele deixou-nos uma responsabilidade dentro da grande comissão, esse grande compromisso de anunciar o evangelho, de discipular, de ensinar, de levar a palavra, para que as pessoas conheçam a Cristo. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Agora, como as pessoas crerão, como as pessoas ouvirão, se não existirem aquelas pessoas que preguem, que levem essa palavra? Ora, aquele que nele crê, que ouviu falar de Jesus, esse será salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo, que é a igreja do Deus vivo desde o primeiro dia de seu arrependimento e fé. Mas também há uma promessa de poder para a igreja. Uma vez salvo em Cristo, agora membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos capítulo 1, nós temos uma promessa que é gloriosa, que é a promessa de poder do alto para sermos agora instrumentos vivos de Deus, para que os sinais, os milagres de Deus possam confirmar a palavra que Ele mesmo, que Deus nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos, capítulo 1, versículos 5 a 8, e foi também experimentada naquele tempo. E ao longo da história da igreja tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus que experimentam o batismo no Espírito todos os dias, que recebem os dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé, com ousadia. E o mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos ainda batiza nos dias de hoje. Então, para que serve o batismo? Para que serve o revestimento de poder? Para que você agora pregue com mais ousadia. É o revestimento de poder, é maior graça, é legalidade, é autoridade de Deus para você anunciar o evangelho com maior convicção ainda, desfrutando do poder de Deus. Agora, também há uma promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico em que se encontra a promessa do revestimento de poder, em Atos 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Quando o nosso corpo for glorificado, olha que promessa gloriosa, o veremos face a face e o conheceremos como também Ele nos conhece. Essa é a promessa magnífica, uma promessa gloriosa para as nossas vidas. Então, a promessa para a igreja é de vida eterna. Então, entenda que enquanto estamos aqui nessa terra, nós temos uma missão de anunciar o evangelho, de pregar a palavra, e entendemos que somos passageiros, forasteiros, peregrinos aqui. Temos um compromisso de pregar a palavra de Deus, um compromisso de anunciar, porque vamos para um céu de glória e precisamos levar o evangelho para que mais pessoas participem disso também. Há uma promessa de poder. O Senhor Jesus nos garantiu poder para as nossas vidas, mas há também a promessa de glorificação do nosso corpo. Então, em Cristo, cada crente recebe a promessa
de vida eterna, revestimento pelo poder no batismo do Espírito Santo, mas também um corpo glorificado na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, queridos, cá estamos de volta para então findarmos o nosso encontro de hoje, tecendo uma última consideração. Essa, com especificidade, diz respeito ao tópico 3, e nele falaremos sobre condições para viver as promessas de Deus. Que bênção, repito, alegria imensa poder recebê-lo aqui, afinal de contas, sem a sua interação e participação, essa programação não faria muito sentido. Então, espero que você esteja até esse momento da gravação e espero, de igual forma, que as nossas contribuições cooperem, colaborem para a sua aplicação, para o seu estudo diário, para a sua devoção ou para as suas aulas bíblicas na escola dominical. Bem, a essa altura, se o assunto é falar sobre condições para essas promessas, nós temos pelo menos outros 3 verbos que conseguem propor para nós um diálogo interessante. Primeiro, o sujeito precisa crer, precisa fidelizar e precisa obedecer. A fim de ser pedagógico, eu repito, o sujeito precisa crer, fidelizar e obedecer. Esses 3 elementos são norteadores para que a nossa compreensão de condições existentes para usufruir da promessa de Deus, evidentemente aconteça. Então vamos pensar num primeiro momento sobre o crer. É preciso crer, afirma pastor Elinaldo Renovato. Qual a fundamentação para que essa crença evidentemente aconteça? Bem, naturalmente que isso é um fator indispensável, perseverar na fé em Deus é uma condição como esse viés, a fim de que o tempo do cumprimento de suas promessas aconteça, mas ele faz uso de um expediente importante. Pastor Elinaldo evoca a figura de Abraão. Abraão é considerado o pai na fé dentro do arcabouço bíblico, mas ainda assim, o senhor, enquanto leitor que se recorda das histórias magníficas de Abraão, tanto os acertos quanto os desacertos, há de convir comigo que houvera não fé única e exclusivamente quando então ele subira junto com seu filho para oferecê-lo em sacrifício. Aquele foi um ponto culminante, um ponto fulcral, um ponto importante quando se dialoga sobre Abraão e intencionalmente a respeito do conceito fé. Mas vocês vão de convir comigo que no diálogo do capítulo 12, quando o Senhor o convida a sair de sua terra, de sua parentela e ir para uma terra que ele lhe mostraria, ali nós temos uma fé maiúscula. Haja vista que o sujeito deixar a sua terra, deixar a sua parentela e ir para uma terra indefinida, porque é isso que o texto diz, pelo menos uma imigração de aproximadamente 1.500 quilômetros, o que para aquele tempo era algo relativamente significativo, e não que hoje não seja. Considerando o Brasil como um país continental, é possível que de norte a sul, em 1.500 quilômetros, você não saia do país. Mas considerando o Oriente Médio, o sujeito sai da Mesopotâmia e vai para a região que mana leite e mel, muito embora ele não soubesse, a região de Canaã, uma imigração de aproximadamente 1.500 quilômetros. Mas ele vai, ele acredita, ele tem fé, inclusive para entender as outras demandas a posteriori. Farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E outra coisa, todas as famílias serão benditas em ti. São promessas maiúsculas, de um know-how absurdo, e alguém que as recebê-la precisa ter fé para acreditar. Não pode achar que aquilo é um conto, uma história de carochinha, mas que aquilo era o próprio Deus dialogando e levando o sujeito Abraão a entender qual era o seu planejamento. Mas em segunda instância é preciso ser fiel. E no quesito fidelidade, uma das personagens elementares para discutir acerca disso é Jó. Você deve se recordar que Jó prova a sua fidelidade a Deus quando então na descrição alguém ventila a ideia de que tenha sido Moisés, capítulo 1, verso 1 diz, o Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal, que tivera 10 filhos, e além dos filhos era um homem muito influente financeiramente, tinha vários camelos, ovelhas, muita gente ao seu serviço, de maneira que aquilo lhe fazia o homem mais rico do Oriente. Isso é algo significativo, alguém que tem estabilidade emocional, estabilidade financeira e tem caráter. Essa é a característica que eu consigo enxergar assim, a grosso modo, acerca de Jó. Mas esse mesmo Jó, com esse know-how, com esse currículo, foi alguém submetido por um ataque brutal. Você se recorda que os 10 filhos foram mortos devido a um vento que veio da além do deserto e combateu nos 4 cantos da casa que caíram enquanto eles estavam celebrando na casa do irmão primogênito?
Você deve se recordar que esse mesmo Jó perdera todos os seus animais e a sua riqueza era em espécie, portanto ele sofreu um colapso importante financeiramente. Você deve se lembrar que a mulher de Jó, já um tanto exaustiva, né, por conta das condições vividas, chega para o seu marido e destaca o quão nocivo era conviver ele naquela situação. Então ela pede para que Jó o amaldiçoe a Deus e morra. E a gente está falando de uma crise sentimental importante, emocional mais ainda. E você deve se recordar ainda que o mesmo Jó fora acometido por uma doença, uma chaga maligna, o xexim, furúnculos espalhados por todo o corpo que traziam inúmeras dores naquele sujeito. Mas ainda assim, é possível que você também concorde que Jó, não obstante viver toda aquela circunstância, toda aquela situação, uma vez ele dissera, eu saí nu do ventre da minha mãe e absolutamente é nu que voltarei para lá. Tudo que tinha era de Deus, Deus deu, Deus tomou, mas em tudo seja bendito o nome do Senhor. Alguém que fidelizou. Portanto, é preciso crer, mas num segundo momento é evidentemente importante fidelizar. E por fim, é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém. 2 textos também são evocados pelo pastor Elinaldo Renovato. 24 e 49 de Lucas. Há uma ordem de Cristo, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vejamos que Jesus, depois da sua ressurreição, permanecera por um espaço de 40 dias com os irmãos na terra. E no 40º dia ele olha para aquele grupo, para aquele colegiado, para aquele núcleo de irmãos e diz, fiquem aqui, é uma ordem, até uma preposição indefinida, que vocês sejam revestidos de poder. Obediência. Os discípulos poderiam revogar aquela ideia, poderiam voltar para suas tarefas diárias, poderiam voltar para suas atividades, tinham famílias, mas eles resolveram obedecer. A propósito, eu findo a minha participação destacando 1 Samuel 15, 22, quando então o escritor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Se na linguagem humana, se na nossa semântica, se na língua portuguesa, as primeiras 4 letras do alfabeto diz A, B, C, D, na linguagem cristã, dentro de um ponto de vista teológico, escrito por um escritor que eu não consigo ventilar o seu nome agora, mas dou a ele os seus direitos autorais, nós precisamos entender que as 4 letras iniciais é O, B, D, C. Se nós obedecermos a Deus, obedecermos aos pais, obedecermos às nossas lideranças estabelecidas, sejam religiosas ou humanamente falando, nós tenderemos a ser sujeitos bem-sucedidos e abençoados para o louvor e glória do nome de Jesus. Concluindo a lição de hoje, aprendemos que há promessas de Deus infalíveis, maravilhosas para a igreja. A igreja não é um mero ajuntamento de pessoas, nós não somos um clube social. A igreja é um organismo vivo. A igreja de Deus, ela é como se fosse, eu digo sempre aqui, esse pronto-socorro espiritual. Recebemos as pessoas com os mais diversos problemas, as mais diversas dificuldades, situações que para o homem não teria solução. A igreja é essencial para a sociedade, esse mundo só não está pior porque a igreja do Deus vivo age, orienta, prega a palavra, transforma vidas. Deus transforma vidas pelo poder da sua palavra por intermédio da igreja que prega o evangelho. Então, por meio de Cristo, são muitas as promessas do Senhor para todos os que fazem a igreja, os que fazem parte da igreja. Mas creia nisso, a maior delas é a garantia, como diz o texto sagrado, de que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Pode se levantar o que for, a igreja de Cristo está edificada em Jesus, no Senhor Jesus, e Ele é poderoso, Ele guerreia para nós. Sabe qual a outra promessa gloriosa para encerrarmos a aula de hoje? Mateus 28 e 20. Então, pregue a palavra, não tenha medo. Pregue com o seu testemunho, pregue com o seu caráter. Ah, mas o William está tão terrível, eu já ouvi pessoas dizendo isso, está tão terrível hoje, porque são tantas pessoas envergonhando o Evangelho de Cristo. Sabe o conselho de Jesus para nós nessa aula? Não envergonhe o Evangelho, você, William. Caminhe dentro da verdade, você.
Não repare, não olhe os demais, os outros, a nossa adjacência. É claro que isso compromete, complica, isso é fato. Mas olha a garantia do Senhor: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, mas é tanto escândalo. Vamos nós zelar da nossa vida espiritual para que nós não sejamos promotores de escândalo. Ah, mas é tantas dificuldades. Vamos lutar nós, eu e você, para que possamos superar essas dificuldades, para que possamos vencer todas as propostas do maligno e agradar a Deus. E creia nisso, há promessas, existem promessas de Deus para a igreja, consequentemente extensivas à sua vida, à sua família, à sua casa, à sua história. Creia nisso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Estaremos de volta na próxima aula, com a permissão de Deus. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima, se Deus permitir.